Olá! Você já se perguntou como melhorar os seus relacionamentos, as suas relações? Seja a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre chefe e subordinados, entre colegas, entre pares, entre você e seus superiores, enfim, com seus amigos e tudo mais. Eu sou Charlton Bage. Eu atuo há mais de 30 anos com processos de mudanças e ajudando pessoas a atingir os seus resultados de uma forma extraordinária, tanto pessoal quanto profissionalmente, e ajudo as empresas a atingirem e maximizarem os seus resultados. E eu quero passar um pouquinho da minha experiência com você dentro dessa área, dentro de uma das áreas que eu atuo, que são os relacionamentos. As relações que a gente tem, elas são marcadas através de como nós nos comunicamos, de como nós nos expressamos. E saiba que quando eu estou falando de como nós nos comunicamos, eu não estou falando simplesmente do que nós falamos, porque o que nós falamos tem importância sim, é muito importante, porém a estrutura de como nós falamos, ou seja, o nosso corpo, a nossa fisiologia, a maneira como nós nos expressamos, os nossos gestos, a nossa respiração, a nossa postura, a nossa fisionomia, o nosso olhar, a nossa face, ela comunica e numa intensidade muito maior. Tá? São 55% da comunicação, ela é percebida através do nosso corpo, da nossa fisiologia. 38% de uma comunicação, ela é percebida através do tom de voz, a maneira como nós falamos. Então os nossos tons de voz, se ela é uma voz mais rápida ou ela é uma voz mais lenta, se ela é uma voz mais alta ou se ela é uma voz mais baixa, o volume, o timbre, a qualidade da voz, a velocidade da fala tem um impacto muito grande. E as palavras são então 7%. Apesar das palavras serem apenas 7%, não quer dizer que elas, como eu já disse, elas não sejam importantes. Elas são muito importantes e principalmente elas se tornam ainda mais importantes se nós entendermos dentro deste processo que existe uma linguagem que ela faz com que nós passamos pela uma estrutura cerebral que é a linguagem dos sentidos, a linguagem da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, da sensação, a qual dentro dessa estrutura nós a chamamos de linguagem sensorial, visual, auditiva, sinestésica, olfativa ou gustativa. Então uma das maneiras de você melhorar as suas relações, a sua interação com as pessoas e tornar a sua comunicação mais precisa, mais assertiva, mais prazerosa, é você, primeiro de tudo, perceber qual é o mundo que a pessoa está falando, qual é a estrutura. Se ela fala muito por imagem, se ela fala muito por sons ou por sensação, e devolver essa sua comunicação, ou seja, a resposta ou a indagação que você vai fazer dentro desse mesmo canal sensorial. Se ela está falando visualmente, você fala visualmente. Se ela está falando sinestesicamente, você fala com sinestesia. Se ela está falando auditivamente, você fala mostrando para ela, fazendo com que ela perceba a sonoridade da sua voz. E para isso exige-se que você tenha primeiro um conhecimento de como isso é e depois então poder replicar isso. Mas eu tenho certeza que se você usar desta técnica com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pares, com seus subordinados, com seus superiores, com seus amigos, a sua comunicação vai ficar muito mais precisa, as pessoas vão te entender muito melhor e você vai fazer uma ligação muito forte, você vai ter uma empatia muito forte com eles, criando um rapport, uma estrutura de confiança, de assertividade, de segurança, que vai fazer com que haja uma maior união.
Então, estude um pouquinho sobre isso. Procure ler algum artigo sobre essa questão. Basta você pesquisar na internet e vai encontrar muitos artigos que falam sobre a linguagem sensorial, visual, auditiva e sinestésica. Existem algumas tabelinhas de palavras visual, auditiva e sinestésica, e comece a usá-las na sua linguagem dentro, sempre lembre da estrutura a qual a pessoa está imbuída, ela está processando na sua mente. Porque toda linguagem, primeiro ela é processada na mente e depois ela é expressada, ela é falada. E você tem que entender que essa estrutura linguística, ela é como um número de um telefone. Se você quiser ligar para mim e você discar um único número errado, você nunca vai falar comigo. Você pode falar com qualquer outra pessoa, mas mesmo menos comigo. Então, muitas vezes a gente está falando com as pessoas, mas elas não estão nos ouvindo, elas não estão nos entendendo. Elas escutam a nossa voz, mas não conseguem entender porque o número a qual você está falando não condiz com o número do telefone mental, cerebral que ela possui. Qualquer coisa, poste aqui embaixo suas perguntas, seu comentário. Eu terei o maior prazer de responder a elas e te ajudar a se tornar um melhor comunicador e ter mais harmonia nos seus relacionamentos, mais assertividade e tudo mais. E você pode começar a pensar isso, se isso vale nessas áreas, será que eu poderia vender mais se eu trabalho dentro dessa área? Eu conseguiria vender mais os meus projetos, minhas ideias, meus produtos, meus serviços? Com certeza sim. Eu tenho certeza que se você se tornar um expert nisso, pelo menos você vai ter aí uns 30% de aumento na sua receita. Um grande abraço, até mais. E lembra, escreva aqui embaixo, bote os seus comentários, bota um curtir se você gostou e compartilhe nas suas comunidades, nos seus grupos, na sua linha do tempo, esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso. Eu sou Charlton Baggio, conte comigo, estamos juntos. Até um próximo.